Boa noite, meninas. Estamos aqui mais uma vez reunidas, em nome do Senhor Jesus, meditando na palavra de Deus. Vamos começar hoje o livro de 2 Coríntios. Vamos dar um panorama geral a respeito dessa carta. Em seguida, a gente vai meditar no capítulo 1 e vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, querido Pai, pedimos nesse momento que o Senhor venha iluminar a nossa mente, os nossos pensamentos, e fazer, meu Pai, com que a gente venha compreender da Tua palavra, aprendermos com ela, e nos dê, meu Pai, a devida coragem e sabedoria para praticarmos ela. Estamos como crianças diante da Tua presença, querendo aprender mais de Ti, porque sozinhas, Pai, a gente não sabe nem mesmo caminhar, não sabemos nem falar direito. Estamos à deriva nesse mundo, mas é o Senhor, através do Teu Espírito, que nos dá a Tua direção e, através da Tua palavra, nós temos tudo o que é necessário para podermos viver nessa terra e nos prepararmos para, no pós-vir, vivermos com o Senhor. Então, que nessa noite o Senhor venha falar forte ao nosso coração, dentro das nossas necessidades. Cada uma de nós aqui tem uma necessidade e temos colocado isso diante do Senhor. O Senhor já sabe quais são as nossas necessidades, os nossos desejos, quais são as nossas ambições. Mas, em primeiro lugar, Deus, está em aprender mais de Ti, te conhecer cada vez mais, termos intimidade, vínculo com o Senhor, termos uma aliança inabalável. Que o Teu Espírito venha nos conduzir nessa meditação e que o Senhor, meu Pai, venha nos fortalecer através das Tuas palavras. É isso que nós te pedimos e desde já nós repreendemos todo mal e toda distração. Que sejamos hoje, meu Pai, instrumentos do Senhor nas Tuas mãos, mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, povo lindo. Uma curiosidade a respeito dessa segunda carta aos Coríntios é que ela vai deixar implícita que existiu uma outra carta antes dela. Só que a gente já tinha visto que em 1 Coríntios havia também uma outra carta antes dela. E a gente vai perceber que em 2 Coríntios há uma outra carta antes dela, mas Paulo vai citar mais ou menos que o teor dessa carta é um teor pesado, diferente do que nós vemos em 1 Coríntios, que é um teor mais de ensino, admoestação, não tem muito peso, tem muita, vamos dizer, exortação. A gente não vê esse peso. Então, fica implícito que, de verdade, pelo menos foram escritas por Paulo 4 cartas aos Coríntios, sendo que 2 delas nós temos para meditar, e essas outras 2 que ficam claras que foram escritas foram perdidas com o tempo. O que interessa é que o Espírito Santo permitiu que essas 2 permanecessem para a gente até hoje. E se elas permanecem para a gente até hoje, sem sombra de dúvida, foi por conta do Espírito Santo. Elas têm muito a falar conosco e a nos ensinar. É bem interessante a gente avaliar isso aí. Olha só, em 1 Coríntios, abre aí, 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 17. A gente vai ter o seguinte, ó. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino,
em cada igreja. Então, note que Paulo está deixando claro aqui que quem porta essa primeira carta aos Coríntios que nós temos conhecimento é Timóteo. Então, ele vai lá e leva essa carta como uma forma de admoestar os coríntios, e Timóteo é quem é esse portador. Aí no verso 16, mentira, capítulo 16, 1 Coríntios ainda, no finalzinho, vimos isso recentemente. Observa aí, no verso 10, 1 Coríntios 16, 10. E, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. O que significa? Que Timóteo foi e ele depois voltou para Paulo e ficou de ir de novo. Então, nesse vai e volta, acontece de Timóteo levar para Paulo informações de como estava a igreja. Então, ele vai lá, leva a primeira carta, que a gente já sabe que não é a primeira, é pelo menos a segunda, vê como está o estado da igreja, fica perplexo e vai até Paulo e comunica: olha, Paulo, o negócio lá tá feio. É nesse outro momento em que Paulo decide passar por lá, por Corinto, para justamente conversar com eles e, face a face, ver o que está acontecendo com esse povo. Então, o que a gente vai ver em 2 Coríntios? 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. No verso 13 ao 15, a gente vai perceber Paulo falando o seguinte, ó: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Quando Paulo verifica isso aqui, ele recebe isso de Timóteo. E aqui ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios que nós temos aqui, justamente para falar sobre esses falsos profetas, esses falsos apóstolos que estavam no meio de Corinto, que Timóteo avisou: olha, eles estão indo lá e está fazendo uma bagunça. Então, Paulo vai perceber que a causa dos problemas de Corinto, ele vai apontar, ele vai sinalizar que são esses falsos apóstolos, né? E aqui a gente andando de um lado para o outro nas cartas, a gente vai perceber as motivações dele estar escrevendo suas cartas. Então, a segunda carta de Coríntios, que nós temos posse hoje, é justamente para Paulo meio que se defender e se promover como um apóstolo de Cristo e apontar para os falsos apóstolos e os seus danos dentro da congregação, né? Os seus malefícios na mente do cristão. Vamos continuar aí em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 2, no verso 1. E aí ele fala aqui, ó, 2 Coríntios 2:1. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará,
senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Então, o que que acontece? Paulo, ele vai e faz uma breve visita aos coríntios, mas ele não consegue ficar lá por muito tempo, porque ele é rechaçado. Os falsos apóstolos estavam lá e estavam negando a veracidade do chamado de Paulo. Então, quando ele chega lá, o pessoal fica contendendo. Pô, Paulo, mas espera aí, o pessoal ensinou isso aqui e você não ensinou bem assim. E tentaram desmerecer Paulo. Então, Paulo, quando chega lá, ele fica entristecido. E aí ele sai de lá e ele volta para Éfeso. Ele fica muito entristecido com o que ele vê. E é nesse momento em que ele vai escrever a sua terceira carta aos Coríntios. E nessa hora vai ser descendo a lenha, tá? Como a gente vai ver aí no capítulo, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 2. Na verdade não é aqui, mas vale a pena a gente ver isso aqui. 2 Coríntios 13, verso 2. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Foi essa segunda breve viagem que ele fez lá. E agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, que, e a todos os mais que, se outra vez eu for, não os pouparei. Então, existiam pessoas lá dentro no meio dos coríntios, e ele está aqui, que entristeceram a ele, e ele está aqui dizendo: olha, se eu voltar aí de novo, né? Se eu voltasse agora do jeito que eu estou, eu realmente não pouparei vocês, serei muito duro, né? Vou colocar o povo para fora da igreja. A gente já viu no capítulo 1 ele falando coisas parecidas. Então, a gente vai ver que Paulo realmente teve uma preocupação intensa com o povo de Coríntios. E aí o que acontece mais para frente é o seguinte. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 2, no verso 3, ele vai fazer o seguinte, ó. Isto escrevi para que, quando for, ele tinha planos de voltar, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi. Então, essa é a terceira carta que foi perdida. É uma carta que ele escreve com angústia e coração. Por que que não pode ser a primeira epístola que nós temos hoje? Porque a primeira epístola ele fala que ama muito aquele povo. Olha, eu amo muito. Eu quero que vocês andem, mas eu amo muito vocês. Não, mas eu quero que vocês façam assim, mas eu amo muito vocês. E aqui ele fala o seguinte: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que ganhasseis, ou para que conhecesseis o amor que eu vos consagro em grande medida. Né? Então, a gente percebe que houve uma outra carta com um teor muito mais denso, que causou tristeza nele e que causou também tristeza naquele povo. Essa tristeza não foi de todo ruim. Por quê? Porque a tristeza que foi causada no meio do povo trouxe a eles o arrependimento. E aí, quando acontece isso, Tito, que estava lá no meio deles, foi enviado por Paulo para levar essa terceira carta. Tito ele volta para Paulo, já dizendo: olha, Paulo, o povo se arrependeu. O povo está querendo que você volte, o povo está rejeitando os falsos apóstolos. E aí, daí em diante, é que ele escreve essa segunda carta, que nós temos agora, que seria, na verdade, a quarta carta aos Coríntios, onde ele vai expor que realmente ele é de Cristo, ele vai fazer essa defesa dele, ele vai explicar esse carinho, esse amor, essa preocupação que ele tem aos coríntios.
ele vai dizer que o intuito dele não é magoá-los, não é prejudicá-los, não é afastá-los de si, é que, na verdade, ele quer fazer com que essas pessoas andem em santidade e, na verdade, para que não se afastem de Cristo. E aí ele vai agradecer, você vai ver aqui que nessa carta ele vai dizer que ele acaba se encontrando feliz de perceber que esse povo se arrependeu e reconhece ele como pai na fé deles, né? E daí, depois ele vai criticar esses falsos profetas, e enfim, basicamente, segunda carta aos Coríntios, é esse o teor. Paulo, ele se justificando para esse povo, o porquê que ele tem enviado cartas, algumas com certo rigor, outras expondo seu amor, e o objetivo dele final, que é inclusive voltar para lá, ficar com eles mais um tempo, né? E, enfim, sem mais delongas, vamos para o primeiro verso do capítulo 1. E aí a gente vai ter o seguinte, povo lindo. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Corinto é como se fosse um estado de uma região maior, que nesse caso é a Acaia. Percebe que Paulo começa essa carta assumindo novamente a sua autoridade, na primeira vez que ele faz isso, mas ele aqui repete isso. Qual é o intuito de Paulo? Dizer, eu sou realmente de Cristo, eu fui chamado por Cristo, eu tenho um apostolado confirmado por Cristo, e eu estou ensinando a vocês verdades, os fundamentos de Cristo, e nós não podemos fugir disso, né? Então, ele vai defender isso aí. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda consolação. Aqui ele já vai começar a entrar em um determinado assunto, que é justamente o assunto onde ele vai falar sobre a misericórdia de Deus e as tribulações que ele sofre, as perseguições que ele tem sofrido por conta do desejo, do amor pelas almas, para a salvação. E ele vai continuar no verso 4. É ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, Paulo está querendo dizer que ele tem sofrido, e a gente sabe que ele não passou pouca coisa. Tem um momento que ele vai falar aqui que ele lutou com feras, né? A gente já viu isso, inclusive, no capítulo 14 ou 15 da primeira de Coríntios, onde ele fala, lutei com feras, né? Eu estou sendo perseguido, eu já fui surrado, e blá, 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 coisas que a gente já sabe que ele sofreu mais do que quaisquer outros apóstolos. E ele fala, tudo isso eu tenho sofrido, e pesa em mim, machuca, dói, mas sabe o que acontece? Deus, que é cheio de misericórdia, me consola. E me consola de um jeito tal, ele me capacita, ele me prepara, ele me dá uma experiência tal, que com isso eu posso consolar outras pessoas, tá? Então, a intenção dele é dizer que as angústias, as aflições que ele sofre é por causa também dos coríntios, tá? As dores que ele tem sobre si são causadas por amor às pessoas que ele quer salvar. No meio disso, os coríntios. Então ele começa ali alfinetando, né?
Graças a Deus, Deus de misericórdia. E depois ele vai dizer, porque a gente sofre pra caramba para levar adiante essa obra. Se não é Deus para nos consolar, a gente está perdido. E aí ele fala mais. E o bacana é que quando ele nos consola, ele nos dá condição de consolar aos outros. Então, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, isso mostra a necessidade, ou necessidade, não sei se seria a palavra certa, necessidade, mas a importância de sermos maduros na fé, a importância das nossas experiências na fé, porque essas nossas experiências vão ser usadas, podemos usá-las, para fortalecer o nosso próximo. Então, coisas que eu já passei no passado, endividamento, doença que não tinha cura, problemas na minha vida familiar, e por aí vai, depois de ter superado tudo isso através da fé, hoje eu tenho condição de fortalecer o meu irmão. Olha, já passei por isso também, isso passa. Sabe, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos abençoa. Fica tranquilo, isso passa, só confia. Então, esse nível de maturidade espiritual, de experiência espiritual, nos dá condição de continuarmos ajudando mais pessoas. Isso é interessantíssimo, a necessidade que temos da vozinha do coque, né? Tem a irmãzinha do coque. Normalmente, quem é a irmãzinha do coque? Aquela pessoa bem velhinha que está lá dentro da igreja há muito tempo, já viu fogo e terremoto e está lá disposta a te ajudar, te fazer superar também os seus problemas de acordo com a sua fé. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Os sofrimentos que Cristo sofreu foi por causa de nós. As chicotadas, o sangue que ele derramou, o cuspe que ele levou na cara, né? As pancadas, a surra, a vergonha, tudo que ele passou foi por causa da gente. Então, tudo isso nos serve para que hoje nós possamos ter essa consciência e possamos ajudar outras pessoas. Então, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, para que nós não soframos a dor do pecado, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O mesmo livramento da morte eterna que veio através de Cristo é agora a mesma coisa, a consolação que nós temos é dada por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Então, a perseguição que eu sofro hoje, por conta da obra de Deus, tá? Por conta da fé, é para que aquele que eu estou ganhando na fé, para quem eu estou cuidando na fé, ele venha a ser beneficiado. Se eu não sofresse a perseguição típica daqueles que servem a Deus, se eu não sofresse essa perseguição, tudo bem, mas dificilmente também eu estaria dando fruto, porque eu só seria perseguida se eu estivesse dando fruto. Eu estou sendo perseguida porque eu estou dando fruto. Então, Paulo fala que está tudo certo, não tem problema. Ele está disposto a tomar porrada o quanto for necessário. Não tem problema, desde que ele esteja frutificando. Então, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, tudo aquilo que eu tenho sofrido vai servir depois de experiência para quando você estiver sofrendo a mesma coisa, eu poder te consolar, eu poder te orientar, eu poder dizer para você, isso vai passar.
só permanece, só prevalece. Isso vai passar. Quando ele fala aqui paciência, na minha versão, em outra versão, fala sobre perseverança, que no final das contas vai ter o mesmo sentido. A paciência é aquela condição onde você se coloca na espera de algo melhor, de uma recompensa, a salvação. A perseverança é você insistir, porque você tem a esperança de que lá no final tem algo melhor, a salvação. Então, paciência ou perseverança vai ter aqui o mesmo sentido, tá certo? Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sólida, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então, os sofrimentos que vocês estão passando agora, fica tranquilo, porque assim como nós participamos também dos sofrimentos, vocês serão participantes da nossa consolação. Que consolação é essa, pessoal? É justamente, ela vai se dar, ele fala aqui, né? Ela é eficaz diante da paciência e da perseverança. A paciência e a perseverança. A consolação é algo que nos fortalece, acalma nosso coração, é como se fosse um bálsamo, um remédio para as feridas do nosso coração, fazendo ser renovada em nós a esperança da salvação, a esperança do porvir, certo? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Pô, quando Paulo fala isso aqui é como se fosse um tom de desabafo. Vamos lembrar que o objetivo dessa carta de Paulo é ele confirmar confirmar o seu apostolado. E ele está dizendo que ele está pagando um preço muito alto para ele ser fiel ao ID do Senhor Jesus. Ele está pagando um preço muito alto. E ele fala: olha, não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Na Ásia ali, Éfeso, Esmirna, aquelas igrejas ali do Apocalipse, aquela região ali, tá? Não queremos que sejais ignorantes a respeito disso. Eu quero que vocês saibam o que foi que aconteceu com a gente lá na Ásia, tá certo? Mas foi uma tribulação tal que foi acima das nossas forças. Não tem aquele negócio de Deus não permite que uma tentação venha a nós acima das nossas forças. Tem uma, um pensamento que fala assim, mas aqui o Paulo está dizendo que é o contrário, né? Que sim, tem momentos em que somos perturbados, tentados, atribulados acima das nossas forças, ao ponto de eles perderem a esperança de continuarem vivendo. Eles tinham dentro de si a certeza de que eles iam morrer, que ali era o final da linha. Tudo bem isso aí? Tudo bem, pessoal. Somos seres humanos. No sentido da humanidade, beleza. A perturbação indóida até o sábio. Os excessos podem tirar a pessoa de seu equilíbrio. E eles acreditaram aqui que eles iam morrer. Tamanha foi a perseguição, a tribulação. Ok? Mas ele vai continuar. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Eles estavam crentes que eles iam morrer. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, tá tudo bem. Olha a confiança dele. A gente vai morrer, mas Jesus depois vai nos ressuscitar dos mortos. E, aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus. Tá tudo certo. Eles não tinham medo
de chegar até os fins como sendo a morte deles. Eles não tinham esse medo, eles não tinham esse receio. Vê que Paulo ele está desenhando um quadro. E aí ele vai dizer: ah, confiamos sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Então, Paulo está dizendo que, olha, chegou um momento tal que, se não fosse a mão de Deus, a gente realmente ia perecer. O que eu acho interessante, o que eu vejo aqui como muito, muito forte da gente entender, é que tem momentos que, se não for o Espírito Santo, a gente realmente se acaba. Então, não tem estresse, ou melhor, né? Não tem problema se formos atribulados, perseguidos, acima das nossas forças. Só vai ter problema se a gente não tiver o Espírito Santo. Porque acima das nossas forças, aí entra o Espírito Santo para fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Para nos dar domínio próprio, para nos restabelecer a esperança, para fazer os milagres acontecerem, e foi o que aconteceu, os livramentos surgirem. Então, tudo o que aconteceu a eles, aos olhos humanos, vocês vão morrer. Então, deve ter sido uma perseguição muito acirrada. E eu imagino que não só dos romanos, mas principalmente dos judeus. Vamos lembrar que os judeus que não se converteram, eles perseguiram também os cristãos e foram ferrenhos. Além disso, ainda existe a perturbação dos judeus que se converteram, mas que não abandonaram o judaísmo, que ficavam lá contendendo com Paulo, batendo de frente, dizendo: olha, pessoal, Paulo ia lá e levava mensagem: olha, não precisa vocês se circuncidarem, tem coisas que que vocês, por não serem judeus, vocês não têm necessidade de levar adiante, vocês são gentios, aquelas ordenanças são para judeus. Paulo entendia muito bem que eram povos diferentes, judeus e gentios, tinham acesso à mesma salvação, mas eles iam ter uma busca diferenciada. Mas, quando chegavam os judeus convertidos, judaizantes, eles chegavam: não, peraí, pessoal, vocês se converteram, mas olha, a gente tem que guardar a Torá. Então, tem que, sim, guardar as festas religiosas, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, isso aí era uma perseguição a mais. E Paulo batia de frente com esse povo ruim o tempo todo o pessoal estava querendo matar Paulo. E não era só Paulo, era Paulo e seus companheiros. E nós sabemos que a maioria dos companheiros de Paulo eram jovens, meninos. Não eram homens maduros, feitos. A maioria eram meninos, jovens, 16, 15, 20 anos, que não tinham tanta experiência de vida, né? Então, era uma situação, era uma perturbação psicológica, como é que fala, né? Guerra psicológica. Era um aperto de mente num português bem dizido, que pode tirar o equilíbrio de qualquer pessoa. Então, Paulo chega: olha, nós nos desesperamos. Por favor, não achem que a gente está lutando aqui por vocês à toa, não. Meu apostolado é verdadeiro, é de Cristo. E eu vou levar ele até o fim com unhas e dentes. Se for necessário derramar meu sangue, eu vou derramar. Mas eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui de brincadeira com vocês, coríntios, né? Então, Deus nos livrou e vamos continuar esperando que Ele nos livrará, ajudando-nos também vós, com vossas orações, a nosso favor, para que, por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Qual é o benefício que nos foi concedido por meio de muitos? As orações, as intercessões. Então, o que Paulo quer dizer? Olha, a gente só está vivo porque vocês oraram pela gente, porque teve gente que orou pela gente. Teve gente que intercedeu. Teve gente que moveu o mundo espiritual para que fôssemos guardados e continuássemos aqui a nossa missão. Se Paulo morresse, por exemplo, lá na Ásia, tudo bem, tá legal?
Bom, ele já tinha feito coisa pra caramba, né, pessoal? Se ele tivesse morrido ali, eu acredito que de qualquer sorte a igreja continuaria. Mas o que que ele fez? Com a vida dele, a permanência dele aqui na Terra, sem dúvida, o trabalho dele foi maior. Ele conseguiu fazer mais coisas, ganhar mais almas. Importava que ele tivesse vivo? Importava. Para Deus, ele já tinha feito muita coisa, mas ainda havia muito mais a ser feito. Então, as nossas orações, sem sombra de dúvidas, movem céus e terra. E Paulo está dizendo aqui: se não fossem as suas orações, a gente teria morrido. Ele está dizendo isso aqui. Ele está deixando isso bem claro. Se não fossem as suas orações, a gente já teria morrido. Verso 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Olha como ele dá essa importância aos coríntios. Olha como ele demonstra esse carinho, esse amor, essa preocupação. Ele faz questão de rememorar isso a todo momento, né, para os coríntios. Então, a nossa glória é o testemunho da nossa consciência, de que nós estamos fazendo o certo, da melhor forma possível, da forma mais intensa possível. E isso por causa de vocês. Porque nenhuma outra coisa vos escrevo, além das que ledes, e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia do Senhor Jesus. O que significa isso aqui que Paulo quer dizer nesses dois versículos? Que ele escreveu coisas, e nós sabemos que até aqui já foram pelo menos 3 cartas. Paulo escreveu suas orientações, suas exortações, seus fundamentos, beleza? E ele fala aqui, ó, espero que vocês compreendam tudo. Eu já percebi que a maioria de vocês já compreendeu muita coisa. Eu espero que vocês compreendam tudo, como também já em parte nos compreendestes. Então, parte de vocês, não é, eles não compreenderam parte do que Paulo falou. Era parte da igreja. Lembra que a igreja estava dividida? Os de Paulo, os de Apolo, os de fulano, os de ciclano, os dos falsos apóstolos. Então, vai chegando as cartas a ele e chega agora a notícia para ele, né? Tito vai, leva a notícia, olha, o povo se arrependeu. Então, o que ele está querendo aqui dizer é que parte de vocês já compreenderam. Se vocês se arrependeram, é porque vocês voltaram atrás nos pensamentos que vocês tinham a meu respeito. Então, parte de vocês já compreenderam qual é o meu propósito, já compreenderam o teor das minhas mensagens, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória. Vocês reconhecem que eu sou apóstolo de Cristo. Somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Qual vai ser o dia de Jesus, nosso Senhor? Né? Em que momento vai acontecer essa glória? É no momento onde vai ser distribuído o galardão. Então, os coríntios eram uma obra de Paulo e seus companheiros, e muitas almas ali foram ganhas. Quando eles chegarem diante do Senhor Jesus, aí eles vão apontar para aqueles coríntios: olha, Deus, são aqueles ali. Deus não, Jesus. Jesus são aqueles ali que a gente ganhou para o Senhor. Aí Jesus vai olhar: nossa, a sua obra realmente foi uma obra de ouro. Lembra que lemos lá em Coríntios? Que tinha a obra de ouro, a de prata, a de madeira, a de palha, e a dele será uma obra que perdurou, que deu fruto e que permaneceu.
E que quando chegar diante do Senhor, ele vai mostrar, essas almas aqui, quem ganhou fui eu aqui, ó, junto com Tito, junto com Timóteo, Arnabé, Silas, a gente estava junto aqui. E aí, Jesus vai olhar, nossa, realmente, seu trabalho foi topzera das galáxias, tome aqui o seu devido galardão. O dia do Senhor para aqueles que são justificados vai ser para a recepção do galardão, tá certo? Então é isso aí. Vocês vão ser a nossa glória, assim como vocês compreendem agora que somos a sua glória. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Então, qual foi o primeiro encontro? Foi quando Paulo foi lá fundar a igreja. A gente viu isso no livro de Atos. Ele fica 1 ano e meio em Corinto e funda aquela igreja, né? Sai de lá depois e vai correr o mundo, né? E aqui ele fala, olha, com esta confiança resolvi primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Eu quero um segundo encontro. E por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Por vosso intermédio, passar para a Macedônia. Então, vocês iriam me ajudar com os recursos que fossem necessários para que eu chegasse à Macedônia. Depois que eu continuasse meu trabalho na Macedônia, eu voltaria para vocês para pegar aquela coleta que eu já falei com vocês, para levar então para Jerusalém, para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Esse foi um momento, nesse momento aqui, foi um momento em que Paulo tentou ir até eles e falou: não, olha, eu vou até vocês. Ele já tinha mandado isso, a primeira carta que nós temos aos Coríntios: olha, em breve quero ir ter com vocês. Só que o que aconteceu? Isso não se cumpriu ao ponto de ele parar e ficar por lá. Ele passou rapidamente. Foi quando ele teve uma experiência de terror, né? Diante do que ele viu, da degradação, da degeneração que estava dentro da igreja, e ele não quis ficar por lá, porque ele estava, vamos dizer assim, muito nervoso, muito alterado. Então não era um bom momento ele ficar por lá, ele preferiu passar direto, esfriar a cabeça e depois ver o que fazia. Foi quando ele escreveu a terceira carta, que foi pesada. E agora está vindo, que foi Tito que levou. E quando Tito chega lá, lê a carta, tudo mais, vem trazendo boas novas, e agora ele está escrevendo essa carta, né? Então, ele não ficou por lá muito tempo. Ora, determinando isto, porventura, terei agido com leviandade. Então, o fato de eu dizer que eu quero estar com vocês, eu falei isso de mim mesmo, fui leviano, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não, então sou eu quem decido se eu vou ou não, está de acordo com o meu querer, com a minha vontade? Aí ele vai deixar claro que não é bem assim, ó. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Não, não é a nossa palavra, é a de Deus. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, Filho de Deus, que foi anunciado para vocês através da gente, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Nele quem? Em Jesus. Então, quando nós fomos aí, quando nós fizemos o que fizemos, foi o sim de Jesus. Não foi a nossa vontade, não foi o nosso sim, não foi o nosso não. Não, hoje eu estou com vontade, hoje eu não estou com vontade. Bom, pelo menos para Paulo não foi assim. A gente viu lá no final da primeira de Coríntios que Apolo teve até um comportamento assim, mas Paulo não. Paulo ele não tinha escolha. Se Deus estava mandando, ele obedecia. E aí ele vai dizer, né? Porque quantas são as promessas de Deus?
tantas têm nele o sim. Todas as promessas são para serem cumpridas. Porquanto, também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. O amém é como se a gente, como se ele dissesse, né? Está confirmado, o martelo está batido, tem que acontecer. Quando a gente diz amém, amém é uma palavra hebraica que significa que assim seja. Tá? Amém significa que assim seja. Então, o amém, o que assim seja, vá lá e vá pregar aos coríntios, vá cuidar deles, vá renová-los. Vem de Deus. O amém vem do Senhor Jesus. Se eu não fui, não houve o amém. Tá? Não deu para permanecer aí. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda em Corinto. Para vos poupar. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Não é que eu esteja capturando a sua fé para castrá-los e fazê-los pensar como eu penso. Não, eu não tenho esse domínio. Não é meu objetivo. Mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. E aí ele vai continuar o capítulo 2 falando sobre o porquê de ele não ter ficado, permanecido com eles nessa segunda visita, que de verdade foi tão passageira que ele diz, ou pelo menos os falsos apóstolos lá, diziam: olha, Paulo diz que vem, Paulo diz que vem, Paulo diz que vem, cadê ele? Não veio, não ficou, cadê ele? E isso serviu para dizer assim: olha, ele não tem palavra. Você está vendo que ele é um falso apóstolo? Você está vendo que ele não é um cara confiável? Cadê? Ele diz que vem, cadê? Cadê que ele não veio? Ele manda carta, mas ele presencialmente não vem, fica mandando esses meninos aí. Então, ele estava sendo desmerecido por conta disso, tanto que Paulo tem que parar para justificar, pessoal, se eu não fui, na moral, foi pelo seguinte, foi para vos poupar. Se eu fosse aí agora, não ia ser bom. Se eu permanecesse aí com vocês, não ia ser legal. O que ia sair de mim ia sair meio irado. Então, deixa eu esfriar a cabeça. O próprio Deus permitiu que assim fosse. Não é o momento. Quando ele confirmar, eu vou aí ter com vocês. E Paulo voltou sim lá e esteve com eles em outras oportunidades. Ok, pessoal, enfim. Vocês estão vendo aqui que é mais um desabafo de Paulo. Dá para perceber esse tom? É um tom de desabafo, é um tom de ele tentando se justificar. Aquela ideia de servo não se justifica. Então, isso aqui não cola com Paulo, não. Paulo está tentando se justificar mesmo. Ele está querendo provar por A mais B que o povo de Corinto tem que dar atenção a ele e rechaçar os falsos apóstolos que estavam lá se misturando com eles e contaminando a fé daqueles homens e mulheres de Deus. Enfim, é isso aí. Vocês teriam algo mais a acrescentar a respeito? Algo que chamou a atenção de vocês, etc. Manda ver, Isis, pode falar. É, antes eu tinha feito uma leitura fria, eu vi isso aí que você viu. Um Paulo que estava ali querendo impor quem ele era, mas depois a minha visão mudou completamente. Quando eu entendi que, mesmo aquela situação, né, acredito que ele tenha recebido uma carta aí desaforada, ele está respondendo, explicando o que ele aprendeu, mostrando às pessoas, ensinando e usando como exemplo algo que ele aprendeu. Eu achei isso muito lindo, porque Paulo, ele lá no começo, ele faz questão de dizer que ele é o apóstolo de Cristo, de Jesus, pela vontade de Deus, mas que mesmo ele nesse patamar
ele aprendeu algo novo de Deus. Isso é muito bonito. Quando ele diz, nós nos sentíamos como condenados à morte. Eles passaram por um momento de dificuldade que eles perderam a esperança. Eles tinham certeza que daquela situação eles não iriam sair e que aquela situação iria desencadear a morte deles. Mas ele diz, ele bota no plural, ele e mais a pessoa que estava com ele, que aprendemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus. Naquele momento, aquela situação fez ele aprender a confiar em Deus. Ele entendeu que, apesar das dificuldades, apesar do cenário que parecia muito certo de morte, tudo está no controle de Deus. E se é da vontade dele, e foi da vontade dele, eles saíram daquela situação. Apesar do nosso olhar humano limitadíssimo, achar que não tem jeito, aquele momento de dificuldade que Deus nos permite passar é para que a gente aprenda a confiar nele, a entender que tudo está no controle dele e que realmente a nossa confiança deve estar nele. A gente deve descansar, completamente descansar. Não adianta a gente se estressar, se preocupar, porque o controle é dele. E eu achei isso muito bonito, esse momento que ele entendeu e aprendeu. É a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Para mim, mesmo que eles tivessem morrido, mesmo que aquela situação fosse de morte, Deus é tão poderoso que poderia ressuscitá-los, se fosse assim da vontade dele. Ele nos salvou e continuará a nos salvar é, desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Então, aquele momento, que era um momento de desesperança, que ele tinha perdido a esperança, foi um momento que ele aprendeu a confiar em Deus e renovou a fé dele. Renovou, ele passou a ter esperança e certeza. Isso é muito legal, né? Você, mesmo no patamar, ele teve uma experiência incrível com Deus, com Jesus. Jesus, depois de morto, veio falar com ele, ensinou, mas mesmo assim ele ainda aprendeu algo novo. Eu acho isso muito lindo. Ele fez uma carta exortando aquelas pessoas. Acredito que ele tenha recebido uma carta desaforada, mas ele entendeu que até aquela carta é para ele aprender alguma coisa. Aí ele confiar em Deus, que se não foi da vontade de Deus ele ir, é porque ia ser conflituoso e não ia ser interessante para o ministério dele. E foi essa compreensão que eu tive. E isso muda tudo, apesar de parecer óbvio. Isso muda tudo. Tudo que a gente já viveu até hoje, todas as nossas experiências de doença, de sofrimento, dificuldade financeira, tudo isso é como se criasse uma casca. Você diz de dificuldades ou sofrimentos acima da nossa capacidade. Não é que está acima da nossa capacidade, é que a gente não tinha a casca necessária, não tinha a coraça ali necessária, ou o anticorpo necessário para passar por aquela situação e confiar em Deus. E acho que essa situação foi algo extremo, mas foi extremamente necessário para Paulo criar essa casca de confiança e de certeza, que mesmo que se eles tivessem morrido, Deus o ressuscitaria. Isso abriu minha mente assim, totalmente, entendendo que, opa, não é só uma escolha, há um movimento inicial de Deus, sabe? Para com a gente, de que as dificuldades não são para a morte, os momentos de sofrimento, de dor, não são para nos provar, são para nos fortalecer, são para nos criar uma casca e fazer com que nós tenhamos experiência com Deus até para passar para o outro. Eu estava vindo no Uber hoje e vim com um homem, né? O cara aceitou, achava que nem era para o lado de cá, mas era. E ele encontrou uma prima. Eu disse, Mara, leva a prima. E eles conversando, eu entendi que tinha alguma coisa de doença ali com a mulher. A fofoqueira, na entrelinha, entendeu a conversa deles. E a gente passou por uma rua que dava de frente à igreja que eu congrego. Não é normal. É, tipo, todos os caminhos que a gente poderia ir.
A gente foi por esse caminho e Deus me incomodando. Aí eu fiz o convite, né? Olha aqui, eu congrego, olha aonde? Eu disse aqui. Fiz o convite, quiser fazer uma visita. E aí o resto do caminho eu me falando com ele, Deus me incomodando, de eu falar com ele as experiências de cura. Comigo, com minha família, sua, usei até a sua. Todas essas experiências de cura para dizer, não entrando no assunto da pessoa que está enferma, mas só de dizer a ele que Deus cura, que Deus é poderoso, que ele cura. Não sei se essa semente frutificou, não interessa, mas eu entendi o porquê dessas experiências, o quanto elas são importantes, até para você ter fé para passar para o outro. Como é que eu vou dizer que Deus cura se eu não tiver uma experiência de cura? Como é que eu vou passar para um outro que Deus pode libertar de um vício se eu não tiver algum vício? E aí agora eu entendi, sabe? Foi esse estralo. E quando a gente está tendo muita dificuldade aqui, quando é pouca gente, quando a internet cai, sabe? Até o computador para de funcionar, eu sinto, opa, é um dia especial, vai vir alguma coisa muito boa, vai vir algum entendimento muito interessante aí. Eu entendo que essas dificuldades aí é porque é sinal que vem algo grande. E entendo que esse momento da minha vida também é para isso, para me afirmar mais nessa confiança, nessa certeza. E mesmo que eu não queira, mesmo que não seja essa minha vontade, Deus faz questão de mostrar que Ele está no controle e eu descanso, sabe? E as coisas estão dando certo. Dá tudo errado de um lado, mas dá tudo certo de outro. Uma hora vai chegar um equilíbrio aí, tem que chegar. Chega, com certeza chega. Tem jeito. E essas experiências são realmente para nos forjar, fazer com que os fundamentos que Cristo nos deu estejam realmente sólidos. Se esses fundamentos eles não estão bem sólidos, você não vai conseguir criar tal casca que você fala, que eu chamaria, né, de maturidade espiritual, de uma curva de crescimento. E que de fato é isso, vai criando em você uma experiência tal que você olha para trás, isso aí eu já vi. Mas com certeza, a próxima etapa, o próximo estágio, os próximos desafios, os próximos obstáculos vão ser maiores. Você venceu o problema lá da cervejinha. Não, eu gosto da cervejinha, amo a cervejinha. Você venceu. Sabe, acabou. É superado. O diabo pode até tentar, mas ele vai ter muita dificuldade de fazer você cair nisso aí. Ele pode tentar, mas com certeza ele vai criar uma situação mais interessante para ele ver você caindo na fé. Ele vai criar uma situação mais ardilosa, mais sutil, sabe, mais chamativa, mais atrativa. E assim você vai vencendo seus obstáculos. Eu penso que quando você passa dificuldades que perturbam seu equilíbrio emocional, eu acho que são os piores momentos. São os piores momentos. Coisas que venham perturbar seu equilíbrio emocional. Então, um exemplo, para mim, hoje, se eu ficar endividado, um exemplo. Rapaz, só tem eu e Marcelo, somos dois adultos, a gente se vira, não tem ninguém que dependa da gente, tá de boa. Mas se, por exemplo, eu tivesse um filho, rapaz, isso já ia me perturbar. Peraí, tem a escola do menino, tem o plano de saúde do menino, tem o lanchinho do menino, tem a comida do menino, tem o lazer do menino, olha, tem a roupa do menino. Provavelmente, isso iria me fazer ter um outro entendimento da minha dificuldade, do meu endividamento financeiro. Entende? Então, cada um vai ter a sua intensidade de problemas. Para mim, isso não seria perturbador, mas de repente para você, isso seria perturbador, a tal ponto que você, para desestressar, vou tomar uma cervejinha. Um exemplo, entende? Então, as perturbações emocionais podem fazer voltar, regredir ao passado.
O que Paulo está dizendo é que quando a gente vai superando, a gente vai ficando tão casca grossa que somos capazes de ensinar o próximo. E olhar para trás e dizer, pô, já venci isso aqui, já venci isso, aí já venci aquilo e já venci tantas coisas, isso aqui eu vou vencer novamente. E se eu não vencer e acabar morrendo, tá tudo certo. Eu vou ressuscitar depois. Nem que seja para viver com Cristo para sempre. Acabou. Então, essa maturidade espiritual vai te dando, eu penso, uma fortaleza psicológica, um equilíbrio emocional, onde as coisas já não te abalam com tanta facilidade. Pode vir alguma coisa? Pode. Tem o dia mal, a palavra fala do dia mal, fala que chega para todo mundo, e o dia mal, para mim, é algo que realmente perturba e você fica desequilibrado, fica tonto, você fica atribulado. Não sabe para onde vai. É um momento assim, aquilo tira a sua paz. Mas aí o que que você faz? Que Paulo falou. Vamos continuar confiando que Deus vai nos dar o livramento mais uma vez. E aí a gente vai fazer o quê? Quando chegar alguém contando suas mazelas, deixa eu te explicar aqui, ó. Já passei por isso e deu tudo certo. Você só precisa confiar em Deus. Então, realmente, as experiências são interessantes, mas que fique para a gente que elas não vão ser as mesmas. Vai ser sempre algo pior, vai ser sempre algo mais complicado, vai ser sempre algo mais complexo. Isso aí, inevitável. Dona Cida, voz da razão, mulher da experiência, por favor, abra aí o áudio, fale com a gente, nos engrandeça nesse momento. Ah, Izzy já falou, a senhora já falou. Paulo, realmente ele se preocupa, né? Como ele fala aqui, não estamos querendo mandar na fé, na sua fé, né? Pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Então, é, ele trabalha na gente até hoje, né? Através das palavras sábias dele, que ele não está impondo nada a ninguém, ele está querendo que a gente venha cada dia mais crescer, né? E permanecendo a gente é feliz, né? Principalmente é pela fé, tudo é pela fé, nós sabemos que tudo é pela fé. Então, Paulo é tremendo, né? Como diz Isis aí. Cada dia a gente aprende mais. Eu acho como Isso a aí. senhora falou aí, é como se ele realmente olhasse para os coríntios com aquela responsabilidade de um pai mesmo. Então, eu não tenho isso, pessoal. Vocês aí, todas que são mães, eu não sou, mas enfim. Então, você não pode obrigar o seu filho a fazer o que você quer, mas você vai ficar desejosa de que ele faça o que você quer. Primeiro, que o que você pensa para seu filho, em princípio, é o melhor para ele. Ou alguém pensa aqui em um mal para o filho. Não, vá para a sepultura, meu filho. Não, ninguém. Tudo que a gente pensa, ou melhor, vocês, mães, pensam a respeito dos seus filhos, são coisas boas. E vocês até gostariam muito que eles te obedecessem à risca em tudo. Paulo tem essa expectativa. É obrigatório que vocês me ouçam? Não, é uma escolha de vocês. Pô, mas seria muito bom se vocês me ouvissem, porque o conselho que eu tenho para vocês é para o bem, é para a vida, né? Para que vocês realmente venham gozar o bom e o melhor dessa terra sem perder a salvação. Fernanda, para finalizar. Boa noite. O que ficou para mim foi aqui essa parte do 8 e o 11, né? Que ele fala para não ignorar as tribulações, né? Que eles passaram e para ajudar em orações. Aí me foi à mente, assim, a questão dos nossos pastores, né? Nossos bispos, porque quantas tribulações, né? Eles passam, às vezes, como diz aqui, além mais do que eles poderiam suportar. A gente conhece muito o testemunho do Bispo Macedo, né? Que ele passou, né? Por tribulações, mas são milhares de pastores que todos
todos os dias, né, passam por tribulações. E às vezes a gente olha mais com olhar de crítica, com olhar que eles têm que ser perfeitos, e na verdade eles sofrem essas tribulações, né, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E assim a questão, né, da gente orar mais por eles. Eu tive mais esse entendimento, né? Como eu não tenho nada de entendimento teológico, sempre que eu leio a Bíblia, eu busco, sabe, incluir na minha vida, trazer para a minha vida. é, Você entendeu, né, o que eu quis falar? Então, teologia zero. Eu tenho aprendido esse olhar de teologia aqui com vocês, mas sempre que eu leio assim, tentando incluir assim no meu dia a dia. E tem que ser isso aí mesmo. A gente tem que aprender justamente para mudar o nosso proceder. Abre aí, pessoal, em Filipenses, no capítulo 1. Todo mundo conhece esse texto. Vale a pena ver de novo. Filipenses 1. Filipenses 1. Filipenses 1. Todo mundo já abriu? Filipenses aí, depois de Efésios. Verso 23. Ora, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, essa é uma carta que ele fez para os filipenses, mas obviamente que vale para qualquer situação de Paulo. E aqui ele vai colocar mais uma vez essa questão: poxa, morrer para Cristo ou viver para Cristo? Ou se eu morrer para Cristo, maravilha, muito melhor. Acabaram as dores desse mundo. Vou viver para todo sempre do lado daquele que é perfeito. Vou ser irradiada com o amor dele, vou viver nas nuvens. Porém, eu tenho uma obra aqui nessa terra. Pesa sobre mim a responsabilidade de fazer mais filhos para Jesus. Paulo tem esse entendimento, ele tem essa compreensão, e aí ele vai se desprezar para poder olhar o outro como sendo mais importante e maior do que ele. Uma expressão de amor, que ele sempre falou em Romanos, falou algo em 1 Coríntios, e a gente vai ver que a vida dele foi uma expressão de amor. Pelo menos a vida dele aqui na terra, né? A vida dele no céu já está lá inebriado de amor. Eu coloquei lá no grupo uma mensagem, né, de um pregador. Ele é americano, se eu não me engano, e tem alguém que está traduzindo. Pessoal, ouve aquilo, mas ouve sem ninguém estar perturbando você do seu lado, tá? Ouve. Aquilo ali vai ser algo bem interessante para a sua reflexão, tá? Ele fala que ele sempre foi um pregador de multidões, mas que ele acaba se perdendo de Cristo na sua jornada, ainda que ele não tenha caído em pecado, dentro da jornada. E ele vai dizer como isso aconteceu. É algo muito sutil. E quando aconteceu, para ele foi como um dia mau. Ele ficou perturbado
desesperado para reencontrar com Cristo. Então, dá uma ouvidinha nessa pregação. Eu creio que vai fortalecer muito mais o entendimento que nós tivemos hoje a respeito de 2 Coríntios capítulo 1, ok? E a gente se reencontra quinta-feira em nome de Jesus. Vamos fazer nossa última oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Pai, é bem interessante a gente perceber a multiplicidade da sua palavra, como ela se encaixa dentro da gente de acordo com a nossa visão, de acordo com a nossa necessidade, e principalmente de acordo com aquilo que o Senhor espera da gente. Crescimento espiritual, cuidado com o próximo, zelo com o outro e por aí vai. O Senhor realmente é maravilhoso e a sua palavra é magnífica. Te agradecemos por termos a oportunidade de estarmos aqui meditando junto contigo, junto com o teu Espírito, a respeito dela. Te agradecemos pela revelação que o Senhor nos deu nesse momento. E se faltou algo, meu Pai, que é muito provável que tenha faltado algo, por favor, que até mesmo em sono o Senhor venha falar isso com a gente, que o Senhor venha nos acrescentar, mas não deixe a gente perder nada. E nos dê, mais uma vez eu te peço, coragem para te obedecer, coragem para fazer a tua vontade, porque Deus de verdade é muito mais fácil a gente pedir para que os outros orem por nós, que os outros venham derramar uma bênção sobre nossa vida, que os outros nos ajudem, que os outros nos compreendam, mas de verdade é nós que temos que mudar, nós que temos que buscar, nós que temos que orar, nós que temos que realmente cumprir a nossa parte da santificação. O resto, nós temos a certeza de que o Senhor está nos guardando, nos livrando, nos protegendo e nos preparando para aquele grande dia onde estaremos face a face com o Senhor. Que o Senhor venha nos dar esse entendimento e cada vez mais isso fique sólido dentro da gente. Que o Senhor é conosco e que o Senhor nos chamou para um propósito. Ajuda-nos, meu Pai, no cumprimento da nossa missão aqui nessa terra. Te agradecemos por essa noite, te entregamos as nossas vidas, entregamos as nossas famílias, te entregamos os nossos anseios, já te entregamos logo o dia de amanhã, te entregamos as reuniões de quarta-feira, onde estaremos buscando mais da tua presença, buscando mais da tua unção. Te entregamos os nossos servos, os nossos pastores, te entregamos, meu Pai, todos aqueles que estão envolvidos com a tua obra, a tua igreja ao redor do mundo. Nós entregamos, meu Pai, tudo isso em tuas mãos, na certeza de que o Senhor formou, o Senhor começou a boa obra e, com certeza, o Senhor vai terminar ela de maneira muito eficaz e maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus. Amém, povo lindo. Por hoje é só. Quinta-feira a gente se reencontra. E que Deus abençoe cada um de nós. Boa noite.